O Dr. Ian Stevenson começou a catalogar e pesquisou. Então ele depois, quando ele pegou todos os resultados daquelas anotações, ele visitou cada local onde as pessoas em transe hipnótico revelaram ter estado. E lá ele encontrou registros, evidências, óbitos, certidões de óbitos, certidões de nascimento, túmulos, com o nome das pessoas que em estado de transe hipnótico haviam relatado. E o primeiro livro que ele publicou, porque ele era um cientista muito rigoroso, era um homem que primava pela verdade, então era difícil dizer, isso daqui é uma prova cabal. Ele não se sentiu autorizado a dizer que aquilo era uma prova cabal. Eram evidências muito fortes. Então ele publica o primeiro livro, que aliás foi reeditado há pouco tempo. Vocês vão encontrar nas livrarias. Só que eles mudaram um pouco o título. A primeira versão do livro saiu 20 casos sugestivos de reencarnação, onde ele trata esses 20 casos que foram os mais evidentes. Aqueles que não tinham tantas evidências quanto ele julgava necessário, ele descartou. Ele pegou os 20 com maiores evidências de reencarnação e publicou. Recentemente esse livro ficou esgotado, ninguém encontrava, foi reeditado com o título, agora eles tiraram os sugestivos, 20 casos de reencarnação, Dr. Ian Stevenson. Podem procurar nas livrarias que tem. Quem tem interesse no assunto, é muito interessante essa pesquisa do Dr. Ian Stevenson. E aí ele começou a achar interessante aquilo. E ele toma conhecimento que na Índia, na China, na região do Tibete, porque aquelas pessoas revelaram aqueles fatos pelo transe hipnótico. Ele toma conhecimento que na Índia havia alguns casos de crianças que se lembravam do passado, diziam o nome de outras existências de forma espontânea. Então o que ele faz? Ele vai para a Índia e continua o seu trabalho de pesquisa de forma rigorosa. Aquelas revelações espontâneas. E ele tem o cuidado de conversar com os pais daquela criança para saber se não existe influência, porque ele era um homem que tinha que estar analisando pelo lado científico e primar pela verdade. Então ele publica outros livros. O Dr. Ian Stevenson, ele passou da vida dele 37 anos dedicado à pesquisa da reencarnação, e ele analisou mais de 200 casos, onde ele encontra evidências cabais da reencarnação. Esses são fatos que motivaram outros estudos. O trabalho do Dr. Ian Stevenson, ele desencarnou, está fazendo 6 ou 7 anos mais ou menos, ele desencarnou, acho que foi em 2007. O trabalho dele continua sendo de pesquisa na Universidade de Virgínia. Aqui no Brasil nós tivemos um cientista, um grande cientista, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Esse homem era um catedrático, ele defendeu teses, era um cientista. Ele foi mais conhecido no exterior do que aqui no Brasil. Ele teve um contato com o Dr. Ian Stevenson, com o Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee era um cientista também da Índia, que também se interessou pela pesquisa das reencarnações, mas por uma ótica diferente. O Dr. Banerjee, ele acreditava na reencarnação. Então a gente nem se apega pelo fato das pessoas que já acreditavam. Nós estamos analisando uma pessoa que não era espírita. Então o Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele analisou aqui no Brasil 77 casos de reencarnação. E ele tem um museu localizado em Bauru, onde todos esses casos estão expostos. Se um dia alguém for para Bauru, procure lá, pergunte pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele tem ainda o museu dele, onde tem toda a farta documentação desses 70 casos de reencarnação que ele analisou aqui no Brasil. Então nós falamos pelo lado da lógica, da ciência. Quem quiser se aprofundar, leiam o livro do Dr. Ian Stevenson. E pelo lado religioso,
Eu vou ter que me apressar porque já acendeu as luzes verdes, né? Luz verde devia ser, vai em frente, mas a gente tem que frear. Então, no lado religioso, é interessante porque Jesus nos trouxe várias informações a respeito da reencarnação. Mas, no ano de 535, por volta do 535, no governo Justiniano, que era o imperador romano, sob a influência da sua esposa Teodora, que era uma mulher que o imperador se apaixonou perdidamente, mas ela era uma cortesã. E se tinha uma coisa que irritava a Teodora, era a palavra reencarnação. Então, sob influência do poder romano, a igreja se reuniu e chamou um monge de grande cultura chamado Eusébio Jerônimo para rever toda a Bíblia, descartar os evangelhos apócrifos e cortar a palavra reencarnação. Só que Eusébio Jerônimo era um homem, um monge de grande cultura, e hoje é conhecido na Igreja Católica por São Jerônimo. Ele era adepto da reencarnação, então ele tirou aquilo que pôde e outras coisas ele deixou de forma subliminar, mas tem coisas que ficaram tão evidentes que não tem como fugir da palavra reencarnação. Então, embora hoje sejamos combatidos, e os nossos irmãos evangélicos e outras filosofias, o próprio catolicismo não acredita em reencarnação, pasmem. Eu estou colocando óculos porque a letra da Bíblia é pequenininha, não é porque eu não enxergo não, viu? A vinda de Elias. Estou lendo aqui a Bíblia, gente, que é dos evangélicos. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, isso aqui é Mateus, capítulo 17, versículos 9, 10, 11, 12 e 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Palavras da Bíblia. E então os discípulos entenderam que ele lhes falava a respeito de João Batista. Bíblia, gente. Jesus está falando que João Batista é Elias, só faltou escrever reencarnado. Olha que coisa, está aqui. Quem tiver curiosidade depois vem aqui, eu mostro. Vamos para outra passagem? Não vai dar para ler tudo. A confissão de Pedro. Isso aqui em Marcos, capítulo 8, versículos 27, 28 e 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: alguns dizem, Senhor, que sois João Batista, outros Elias, mas outros ainda, outros profetas, Jeremias. Então lhes perguntou Jesus: mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Ora, se eles não acreditavam em reencarnação, por que eles achavam que Jesus era Elias, Jeremias, Isaías ou Elias? Não tem sentido. Eles acreditavam na reencarnação, por isso que achavam que Jesus era um desses profetas que tinha vindo. Isso eram os judeus que diziam. E os judeus não acreditavam em Cristo, refutaram ele, mas achavam que ele era um grande profeta, devia ser um dos profetas. O caso de Elias é interessante, porque Elias, dizem as escrituras, que ele não morreu. Elias foi arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo. Alguns estudiosos dizem: olha, naquela época se descesse um disco voador, eles não sabiam o que era, então para eles a figura mais lógica era uma carruagem. Então, como ele não morreu, existia então essa promessa que um dia Elias haveria de retornar
e restaurar a verdade. E quando perguntaram, então Jesus diz: Elias já voltou, só que não o reconheceram. E vão fazer com ele o que farão com o Filho do Homem. E aí quando está escrito: e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Olha que interessante. Aí vamos aqui para Lucas. Isso sem falar, gente, na parte de Nicodemos, porque essa é a parte mais evidente. Quando Nicodemos procura Jesus na calada da noite, Nicodemos era um homem, era um professor em Israel, era um homem de grande cultura, e ele pergunta: mas o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz a ele: tereis que renascer de novo da água e do Espírito. Lógico, o nosso corpo físico é 70% de água, renascer do corpo. E ele pergunta ainda: mas como eu, depois de velho, eu vou retornar para o ventre da minha mãe? Gente, é uma coisa assim tão clara. E Jesus diz: na verdade vos digo, eu estou te falando de coisas materiais, que dirá se eu te falasse das coisas divinas? Tu és um professor em Israel e não entende isso? Então vamos em Lucas aqui. Lucas 18 e 19. Estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou. Aqui é Lucas repetindo aquilo que está em Marcos. O que dizem a multidão a meu respeito? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizem que sou eu? Então falou Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e possa depois ressuscitar. Então Jesus, ele pergunta, ele questiona, ele fala a respeito da reencarnação em diversas passagens, apesar de terem sido suprimidos outros trechos que falam da reencarnação. Então, concluindo a nossa conversa dessa noite, gente, reencarnação é uma oportunidade divina. Alguns dizem, alguns engraçadinhos dizem, a encadernação. E a gente pode até fazer uma análise. A encadernação, ela cuida do invólucro externo e deixa bonito. Um livro velho, você faz uma encadernação, fica bonito. A encarnação cuida do conteúdo, da parte interna, porque só diversas reencarnações é que o ser humano vai fazendo do seu interior, do seu conteúdo interno, uma criatura melhor, evoluir e um dia atingir a perfeição, que esse é o destino de todos nós. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos.